Sejam muito bem-vindos ao canal Histórias da Guerra. Antes dessa história, não deixe de se inscrever. A Blitzkrieg ou Guerra Relâmpago foi desenvolvida pelos alemães como uma forma de usar a superioridade tecnológica que haviam adquirido durante a Primeira Guerra Mundial. Esta doutrina de guerra envolvia o uso de forças mecanizadas de blindados e aviões, acompanhadas de ataques aéreos em massa, em conjunto com a infantaria. O objetivo era criar uma forma de guerra mais rápida, baseada na mobilidade e na surpresa. A Blitzkrieg foi usada com grande sucesso durante a invasão da Polônia, da Noruega e da Bélgica, com campanhas de curta duração que levaram os alemães até os portões de Paris. Esta estratégia deu aos alemães uma vantagem sobre seus adversários. Apesar de o Reino Unido e a França terem sido os primeiros a desenvolver tanques de guerra, outros países também desenvolveram seus próprios veículos de combate durante a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, por exemplo, desenvolveu seu próprio tanque, o A-7V, que foi utilizado pela primeira vez em combate em abril de 1918. Os Estados Unidos também desenvolveram seus próprios tanques, como o M1917 Light Tank, que foi usado pela primeira vez na Batalha de Saint-Mihiel, em setembro de 1918. Além disso, vários outros países, como a Rússia e a Itália, também entraram no desenvolvimento de tanques de guerra durante a Primeira Guerra Mundial. Com o passar do tempo, no entanto, os aviões passaram a ter um papel cada vez mais importante na guerra, sendo usados para patrulha e vigilância, assim como para bombardeios, destruição de infraestruturas e até mesmo para transporte de pequenas tropas. Durante a Primeira Guerra Mundial, os tanques eram usados para dar apoio à infantaria, criando aberturas na linha inimiga para que os soldados pudessem avançar. Aviões de combate eram usados principalmente para fins de reconhecimento, patrulha e bombardeio, mas não eram muito eficazes durante os primeiros anos da guerra. Como a tecnologia ainda era muito limitada, os aviões não tinham o alcance necessário para cobrir grandes áreas, e em algumas ocasiões, eles eram abatidos facilmente pelos caças inimigos. Os blindados eram usados para dar suporte à infantaria, mas também ainda não eram suficientemente resistentes para serem usados em batalhas campais. Nesta época, também foi possível presenciar o aumento da produção e uso de armas químicas, tendo como exemplo a trágica aplicação do gás mostarda na Primeira Guerra Mundial, e a criação de armas nucleares durante a Segunda Guerra Mundial. Estes avanços tecnológicos geraram profundas mudanças na forma de conduzir as guerras, levando ao uso cada vez maior de mísseis e bombas atômicas. Hitler também foi um crítico de muitos dos métodos de luta tradicionais, defendendo uma abordagem mais científica da guerra. Ele se tornou um mentor do pensamento militar moderno, com seus escritos influenciando outros estrategistas militares como Hans Guderian, B.H. Liddell Hart e George Patton. Além de sua influência no campo militar, Fuller também desenvolveu ideias inovadoras em relação à sociedade, escrevendo sobre assuntos como educação, economia, filosofia política e até mesmo ciência. Seu trabalho mais conhecido nesta área é o livro The Reorganization of Industry, em que ele defendeu um sistema de propriedade e produção descentralizados. A influência de Hitler foi, portanto, fundamental para a mudança de mentalidade que ocorreu durante a década de 1930 na maioria dos exércitos europeus, incluindo o francês, ao alertar para a necessidade de se adaptar às novas táticas de combate mecanizado. A inovação tecnológica que ele propunha possibilitou uma grande mobilidade nas unidades, permitindo que as forças armadas pudessem se mover rapidamente e se adaptar às mudanças do campo de batalha. Esta nova forma de guerra, mais ágil e dinâmica, teria um grande impacto na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha nazista aplicou com grande sucesso as táticas de guerra mecanizada propostas por Hitler. Esta história ilustra que, apesar de boas ideias inovadoras, elas podem não ser reconhecidas e adotadas de imediato. O reconhecimento e adoção de novas ideias nem sempre são simples. É necessária persistência e coragem para seguir em frente, mesmo diante da falta de reconhecimento imediato. Ainda assim, mesmo com a resistência inicial de círculos militares tradicionalistas, Guderian conseguiu impor sua visão e revolucionar a maneira com que se fazia guerra, sendo considerado até hoje como um dos mais importantes e geniais estrategistas militares da história. Esta doutrina desconsiderava as características próprias de cada arma e seu real potencial, focando-se mais nas táticas e estratégias já testadas e aprovadas ao longo dos séculos. A estabilidade da doutrina militar tradicional foi desafiada durante a Primeira Guerra Mundial, que levou ao
aumento da importância dos blindados e das forças aéreas, pela sua eficácia na mobilização e destruição de unidades inimigas. Por outro lado, a Segunda Guerra Mundial evidenciou ainda mais a necessidade de uma nova doutrina militar, que pudesse aproveitar o potencial de todas as armas disponíveis. Essas forças atacavam com velocidade e determinação para quebrar a defesa inimiga e criar brechas na linha de frente. Em seguida, as divisões de infantaria e outras unidades de apoio eram enviadas para preencher as brechas e aproveitar a vantagem do terreno conquistado, criando novas linhas de avanço. O objetivo era cercar e destruir os exércitos inimigos através de avanços rápidos. Comandados e organizados, as tropas de Hitler eram uma força a ser temida. Seus blindados avançavam em grandes grupos, formando uma barreira de ferro capaz de destruir tudo que encontrasse em seu caminho. As tropas de infantaria acompanhavam os blindados, matando qualquer um que tentasse resistir, enquanto as metanfetaminas aumentavam ainda mais a habilidade de combate dos soldados. Apesar dos vastos recursos, a rapidez e a força das tropas de Fuller eram suas armas mais letais. Não havia resistência que não fosse destruída, não havia posição inimiga que não fosse conquistada. Guderian também desenvolveu novos métodos de treinamento para os seus tanques, como a simulação de combate, que permitiam aos seus soldados ter uma melhor compreensão do campo de batalha e da maneira de usar os seus veículos de forma eficaz. Ele também desenvolveu táticas de ataque em massa, permitindo que seus tanques se movimentassem rapidamente em grandes formações, criando assim um frente em movimento de tanques que se dirigiam para o inimigo. Isso aumentou ainda mais a eficácia da Blitzkrieg. A Blitzkrieg foi um plano de guerra eficaz criado pela Alemanha para quebrar as defesas inimigas rapidamente. O plano envolvia o uso de um ataque rápido e enérgico com o objetivo de criar um colapso nas linhas inimigas. A Blitzkrieg usava várias táticas, incluindo o uso de ataques aéreos, ataques de blindados, infiltração de tropas e a criação de linhas de comunicação. O objetivo era criar desorganização e confusão entre as forças inimigas, ao mesmo tempo em que avançava a linha de frente. A invasão da União Soviética, em 1941, foi um dos fatores que contribuíram para a derrota dos alemães, pois levou ao exército alemão a ter que lidar com um inimigo muito maior e mais bem equipado. Com a derrota de Hitler e a capitulação alemã em 1945, os aliados puseram fim à Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido, a campanha alemã na União Soviética foi um fracasso militar e o Exército Vermelho foi capaz de se reorganizar e resistir, levando à derrota total do Terceiro Reich. Além disso, a Blitzkrieg também foi responsável por inspirar diversas táticas de guerra modernas, como a estratégia de guerra rápida, que foi usada com sucesso pelo exército russo durante a Guerra da Chechênia em 1999. E a guerra de desgaste desenvolvida pelo exército americano durante a Guerra do Iraque, mostrando que a Blitzkrieg continua a influenciar a forma como as guerras são travadas até os dias de hoje. Se você gosta de história, não deixe de se inscrever e se gostou do vídeo não se esqueça de deixar o like. Contamos alguma parte da história que você não conhecia? Deixe nos comentários.